Olá, amigos do nosso canal. Bem, o nosso canal está começando agora, esse é o nosso primeiro vídeo. E eu queria fazer uma apresentação e, de uma certa forma, expor aqui a proposta do nosso canal. A nossa proposta não é denegrir a ciência. Nós acreditamos que a ciência é um setor da cultura necessário, como qualquer outro, como a arte, como a filosofia, como a religião, e eu ainda incluiria nisso a magia, como sendo os pilares da nossa cultura, né? Então nós entendemos que a ciência é um empreendimento muito bem sucedido da humanidade. A ciência realmente conseguiu muitas realizações positivas para a humanidade, assim como também muitas coisas se foram muito negativas também, né? O grande problema é quando você olha os manuais de história da ciência e você só encontra menção aos acertos, deixando de lado os erros, né, os fracassos da ciência, né? Então isso dá uma impressão de que ciência é infalível, de que ciência é uma coisa, é uma verdade absoluta e que a única forma válida de conhecimento é a ciência, né? Na verdade, estão querendo ressuscitar essa retórica cientificista do século XIX, que ignora completamente as crises pelas quais passou a ciência, que foi tema de debate, de discussão e até de livros de vários intelectuais, epistemólogos e teóricos da ciência. Tá bom, gente? Então eu acho que embora a ciência ela tenha feito muitas coisas positivas, mas ela se respalda em grande parte nos méritos de cientistas do passado. Nós temos que entender que a comunidade científica e os membros da Academia de Ciência hoje não têm exatamente os mesmos méritos de cientistas do passado. Nós podemos, inclusive, ver que a ciência já não tem avançado tanto como avançou no passado, né? Então, muitos, pelo fato da ciência ter conquistado muitas coisas, acham que ela deve ser, né, digamos assim, o parâmetro de verdade absoluta, ou parâmetro único de verdade, e há muito perigo nisso, que é a construção de um consenso muito das vezes, né, respaldado numa mistificação da ciência, né, e de uma certa forma tentando recalcar todas as outras formas de saberes, todos os outros saberes que não são científicos, né? E as pessoas elas estão achando que a ciência é a verdade absoluta, se respaldando, como eu falei, no mérito do passado. Mas pouco se fala das manipulações que a Academia de Ciência faz, das mentiras que existem dentro da academia, né, da postura extremamente leviana e intelectualmente desonesta de muitos cientistas, da manipulação do quanto a ciência muitas das vezes quer se impor de forma política, que a ciência ela tem um projeto de poder, de se impor como, né, a única provedora de verdades, né, e tentando recalcar todas as outras perspectivas, a própria diversidade de pensamento e querendo se impor como um pensamento único, portanto, como uma tirania. Então, é preciso que haja a crítica da ciência. A crítica da ciência é fundamental, né, gente? Porque se não houver crítica, aquilo começa a se criar, dentro do que não é criticado, um consenso muito perigoso. É necessário que seja mostrada a outra face, é necessário que seja mostrado, né, o outro lado da moeda, né? Que haja espaço para a alteridade, que haja espaço para se mostrar o quanto a retórica da ciência pode ser falaciosa, porque quando ela se torna a detentora da verdade, há nisso um grande perigo, né, dela se tornar uma força que se coloca contra a liberdade humana. Mas, assim como muitos intelectuais do passado, vários filósofos intelectuais do passado criticaram a ciência, né, como os filósofos da escola de Frankfurt, né, que falam que a ciência, ao invés de se tornar, né,
um mecanismo, uma força de libertação do espírito humano, se tornou muito mais uma fonte de desespero e até de cerceamento da liberdade, né? Então aqui a gente vai falar das mentiras da psiquiatria, por que não? Das mentiras e manipuladores e perigosas, manipulações perigosas dentro da psiquiatria, né? Por exemplo, quando se fala de uma síndrome do déficit de atenção, que não tem nenhuma base científica, né? Que força crianças, que força escolas, como aconteceu nos Estados Unidos, a ter que colocar Ritalina na merenda. Para quê? Para destruir o cérebro das crianças, para destruir o fígado, porque isso causa uma série de efeitos adversos, né, gerando cirrose medicamentosa em crianças. Crianças americanas estão ficando diabéticas, né? Então, e sem contar que isso pode ser encarado como uma forma de lobotomia química. Imagina, você colocar Ritalina na merenda de crianças de 7 anos de idade por causa de uma suposta síndrome do déficit de atenção que base científica não tem nenhuma. Um outro perigo da ciência se tornar consenso é a terapia eletroconvulsiva, em que se usa eletrochoque, e isso agora está sendo adotado no SUS. Quer dizer, e qual é a base científica? Nenhuma, apenas estudos de casos clínicos, ou seja, prova anedótica. Entendeu? Você submetendo pessoas a um choque elétrico capaz de lesar o cérebro humano e de causar lobotomia, né, nas pessoas, de deixar as pessoas completamente malucas e completamente fora de si, como se fossem lobotomizadas, né? Então, por que acontece isso? Porque o discurso científico está cada vez mais se tornando consensual. Então aqui esse canal é para a gente mostrar o outro lado da moeda que ninguém fala, porque ninguém atualmente está criticando a ciência. Ainda mais agora que teve essa pandemia, né, e esses grupos de gente lunáticas, né, negacionistas, que não queriam vacina. Então a crítica da ciência hoje pode ser facilmente confundida com negacionismo, pode ser confundida com uma postura fanática, com uma postura... E não era assim. Se a gente pega os intelectuais da década de 60, se a gente pega os intelectuais de outros tempos, eles faziam crítica à ciência. Tudo precisa ser criticado. Entendeu? Não se faz crítica à religião? Faz-se crítica à religião. Por que não fazer crítica da ciência? Né? Então, gente, aqui a gente vai mostrar o outro lado da moeda e espero que vocês curtam os nossos vídeos. Né? Essa é apenas uma breve apresentação. Deixe o seu like nos nossos vídeos, nesse vídeo também. Se inscreva no nosso canal, prestigie os nossos vídeos compartilhando. Se você acha que eles são relevantes, compartilhe esses vídeos e toquem também no sininho né, para receber atualizações do nosso canal. Ok, gente? É isso que eu tenho para dizer e até o nosso próximo encontro, se assim os céus o permitirem. Muito obrigado, até mais.